Olá pessoal, no Roda Viva de hoje vamos debater algumas questões bem polêmicas. O que seria a ideologia, a indústria cultural e qual o papel do intelectual orgânico de Gramsci para reverter a alienação? Com a palavra, Luiz Felipe Pondé, filósofo contemporâneo, que irá responder o que é a ideologia. Se você perguntar para uma pessoa qualquer o que é ideologia, provavelmente ela diria que ideologia é o conjunto de ideias como o indivíduo pensa, sendo essas ideias moldadas pela experiência. Essa é a definição do senso comum, que estamos acostumados a acreditar. Agora, se pensarmos mais rigorosamente, podemos enxergar um problema nessa definição do senso comum. Até que ponto um conjunto de ideias pode influenciar a nossa sociedade? Para o senso comum, a ideologia são nada mais nada menos que ideias internas do indivíduo e não influenciam a realidade. Já para os marxistas, o conceito adquire uma dimensão socioeconômica. A ideologia seria um conjunto de ideias criadas pela burguesia com a intenção de limitar e controlar os interesses do proletariado, construindo assim uma hegemonia de poder da classe dominante. Agora, para explicar o que é a indústria cultural, convidamos o pensador Mário Sérgio Cortella. Cortella, é com você. Esta é uma ótima pergunta. Primeiro, é importante falar um pouco do surgimento desse termo, que é tão debatido nos dias de hoje. O conceito foi criado na escola de Frankfurt, no final do século XIX, por filósofos alemães que inicialmente criticaram a propaganda nazista divulgada no seu tempo. Agora, para entendermos que é esse conceito, é só refletir um pouco sobre o seu nome. A indústria cultural é, então, uma indústria que produz em massa um tipo de cultura padronizada, que é amplamente divulgada nos canais de comunicação. Até aí, tudo bonito, né? Porém, com a produção mecânica de conteúdo, são feitos cada vez mais filmes, histórias e até mesmo livros que não buscam provocar nenhum questionamento, apenas distrair e alienar o indivíduo. É interessante pensar que até mesmo os livros, que era uma ferramenta tão erudita, se tornaram naquilo que vemos nos dias de hoje, best-sellers de autoajuda, que ao invés de te ajudarem, só te atrapalham, impondo metas universais e mecânicas, sendo que você é um indivíduo e humano. Por fim, pergunto ao meu caro amigo Leandro Carnal, historiador e professor, qual seria o papel do intelectual orgânico na reversão da alienação? Obrigado, meu amigo Cortella. Primeiro, tratemos de Gramsci. Em meio ao medo da ameaça fascista, o ativista italiano e marxista, almejando levar o comunismo a todas as classes trabalhadoras, cria o intelectual orgânico. Esse intelectual, não necessariamente acadêmico, se tornaria um porta-voz de sua classe, utilizando seus conhecimentos para promover diretamente a conscientização e participar de lutas sociais. Como diz a última de Francis Bacon, conhecimento é poder. E é por isso que a figura do intelectual orgânico é tão importante. Um trabalhador ordinário que teve educação precária não conhece as implicações da politização de uma vacina, quanto menos as motivações da reforma da Previdência. O intelectual orgânico poderia dar voz e conhecimento a esse trabalhador, esclarecendo assuntos e combatendo as fake news ou propagandas, e através do apoio popular poderia conquistar doses de vacinas ou até mesmo um projeto de lei na Câmara. Esse foi o Roda Viva de hoje, muito obrigado e até uma próxima.